O nosso programa, O Povo de Deus, hoje vai ter uma diferença. Vamos fazer um estudo bíblico, estudar a Bíblia para conhecer a Deus cada vez mais, para servi-lo cada vez melhor. Este programa de hoje seria bom que você repetisse 1000 vezes queira, para conhecer bem a palavra de Deus. Bom estudo bíblico. Convido que você pegue uma Bíblia, um caderno, faça suas anotações, repita esse programa, porque vale a pena conhecer aquele que muito nos ama, o Papai do Céu. Bom estudo e fique com Deus. Hoje, dia 9 de setembro, dia de São Pedro Claver. O Papa Leão XIII, ao canonizar esse santo, declarou: Pedro Claver é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Elogio este por nada excessivo, pois a caridade cristã, na forma de dedicação espiritual e corporal aos mais necessitados, alcançou na vida de Pedro Claver uma grandeza simplesmente insuperável. Este santo nasceu na Espanha em 1581 e revelou bem cedo um talento extraordinário. Fez os estudos no Colégio dos Jesuítas, em Barcelona, e entrou na Companhia de Jesus com 21 anos. Feito noviciado, estudou filosofia num colégio da ilha de Maiorca, sob a direção espiritual do irmão Afonso Rodrigues, também canonizado. Com 29 anos, foi destinado como missionário a Cartagena, porto da Colômbia. Essa destinação foi providencial, porque Pedro Claver era chamado a ser o anjo tutelar de centenas de milhares de escravos oriundos da África que ele amou como filhos. Cartagena, onde Pedro Claver passou 38 anos como missionário dos escravos, era um dos 3 portos negreiros da América Espanhola. Aí chegavam cada ano de 12 a 14 navios carregados de escravos. A situação era tão penosa e desumana que 1/3 parte morria na travessia do oceano. Os escravos eram conservados em porões escuros, úmidos, de ar mofado, amarrados pés e mãos com argolas. Davam-lhes uma só refeição por dia, feita de um pouco de farinha de milho ou só milho cru e água. Alimento este oferecido entre açoites e palavrões. Com esse tratamento bestial, os escravos chegavam ao porto quase esqueléticos e eram amontoados em barracões imundos. Lá ficavam os desgraçados sem tratamento, encurralados, famintos, seminus, numa promiscuidade de idade e de sexo, expostos aos olhares curiosos e irreverentes do povo até o dia da venda em praça pública. A imundície, o ar pestilento, o calor, as imprecações de uns, os gemidos de outros, as doenças, etc., transformavam em verdadeiro inferno o albergue dos escravos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram uma voz contra essa desumanidade, mas os que protestavam sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidamente o comércio de escravos, mas a voz da Igreja não tinha condições de comover a cupidez dos comerciantes e das autoridades interessadas.
Durante 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir os miseráveis escravos, lavar seus corpos, curar as chagas, falar-lhes, por meio de intérpretes, palavras de consolação e de esperança, instruí-los dentro do possível na religião cristã. Só Deus sabe quanta paciência, quantos atos de heroísmo foram necessários por parte de Pedro Claver para ganhar os corações revoltados desses escravos e levá-los à conversão. Por suas mãos, durante 40 anos, passaram mais de 300.000 escravos. Também o nosso santo protestou, com seu heróico exemplo e palavras proféticas, contra o comércio dos escravos e foi por isso, muitas vezes, mal visto e perseguido pelos vampiros sugadores de sangue humano. Só mais tarde a história lhe deu razão e a Colômbia, que queria abafar sua voz e exemplo, hoje o considera protetor da nação. Pedro Claver faleceu vítima da própria caridade, atacado pela peste, quando prestava assistência aos doentes. Era o dia 9 de setembro de 1654. Tinha 73 anos de idade. Seu nome está ligado ao sodalício de São Pedro Claver, obra pontifícia em benefício das missões da África e do clero indígena. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Pedro Claver anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Claver, rogai por nós. Sua ressurreição dá um primeiro impulso à sua história e à luz dela é interpretada não a vida de Jesus, mas toda a Escritura. Aquilo que eu falava, né? Quando a gente olha para os evangelhos, vai estudar os evangelhos mais profundamente, a primeira coisa que a gente tem que olhar é exatamente o fim, a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a partir daí que todo o evangelho é escrito. É aquilo que eu dizia, né? Ainda há pouco, trazendo a carta de São Paulo aos Coríntios. Quer dizer, a primeira coisa que se fala é a morte e ressurreição de Jesus. Todo o resto é o desenvolvimento e a interpretação e a significação, né, dessas duas verdades. Então, estamos falando daquele querigma, o anúncio, que se destina a judeus, né, primeiramente, depois a pagãos, mas que se desenvolve em específicas e verdadeiras lições de catequese por aqueles que já optaram por Jesus. Aí nós temos os evangelistas, cada um do seu jeito. Mateus vai acentuar algo sobre a vida de Jesus, e aí eu já vou dizendo, né, que ele vai acentuar muitos discursos de Jesus, por uma belíssima catequese, e isso ele faz, ele tem os seus motivos. Nós temos Lucas, que vai apresentar o Jesus com a sua face mais misericordiosa. Então, Lucas, e que vai trazer muitas parábolas sobre essa misericórdia. Nós temos o Evangelho de Marcos, que é o primeiro a escrever, e Marcos, inclusive, é o que traz, né, o termo evangelho, é ele que cria esse modo concreto, né, que se torna um gênero, um modo próprio de falar, chamado evangelho, que ele busca, tem no mundo grego, mas ele vai buscar na tradição do próprio Antigo Testamento, na versão grega dos 70, onde não aparece a palavra evangelho, né, é o angelion, mas aparece o verbo evangelizomai, evangelizar. Então ele pega dali, tem que trazer uma boa notícia. Então Marcos vai acentuar muitos milagres de Jesus, que é responder a pergunta, quem é Jesus e qual é o seu mistério? E aí nós temos João, que é numa outra perspectiva desses três. Esses três são realmente muito parecidos, por isso eles são chamados de sinóticos. Amanhã eu posso falar um pouquinho, amanhã não, perdão. No próximo encontro eu falo um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre, na primeira parte, o que é o evangelho, né? O significado disso. E aí a relação dos três que são parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele segue uma outra perspectiva. Ele é chamado de o mais teológico dos evangelhos, porque ele praticamente ele não apresenta a humanidade de Jesus, ele apresenta o Cristo da fé, tanto é que o seu prólogo, né, o início lá, começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
lá no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois disso, já no início do Evangelho, Jesus faz o milagre lá de Caná da Galileia, e ali ele já manifesta a sua glória, e os discípulos creem nele. Então é isso. Esse primeiro dia, hoje, então, nós quisemos fazer uma pequena introdução ao Novo Testamento, uma introdução aos Evangelhos, para a gente ter um pouco uma visão geral mesmo, viu? Saber o caminho que a gente vai percorrer. Então, a partir do próximo encontro, nós vamos falar especificamente do Evangelho de Mateus, e eu queria deixar uma atividade, mais uma, já deixei 2 ou 3, né? Mas mais uma, dá para fazer, a gente tem uma semana para fazer isso, seria olhar o início do Evangelho de Mateus, o início do Evangelho de Mateus. Deixa eu buscar aqui na minha Bíblia para dizer a citação específica. É Mateus capítulo 1. Vocês vão fazer um exercício de leitura de nomes difíceis. Vocês vão ler o que nós chamamos de genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. É o capítulo 1, versículo de 1 a 17. 1 a 17. Lê a genealogia de Mateus. É isso. E vocês vão procurar aí quantas mulheres aparecem nessa genealogia. Quantas mulheres aparecem nessa genealogia e quais são as mulheres, quais os nomes delas. Tá certo? Tá certo. Padre Gildenor, diga aí quais são as perguntas, se há perguntas. Então, muito bem. A gente acompanhei aqui mais as pessoas mais elogiando a explicação, né, a explanação do conteúdo colocado pelo Senhor. A gente vê justamente essa sede das pessoas, né, em compreender, né, ver, ouvir o que você está dizendo e tentando, percebe a tentativa de entender a etimologia, digamos assim, dessas palavras um pouco difíceis, querigma, né, sinóticos, que alguns estão questionando. Mas antes eu quero acolher, né, todos os nossos colegas padres que estão aqui conosco nesta live, padres de outras dioceses também estão aqui conosco, como o padre Domingos Guimarães, né, pessoas também da diocese de Imperatriz, né, que estão aqui conosco. Então, a gente agradece a todos que estão acompanhando esse trabalho aqui em nossa diocese. E todos os padres, né, e todas as paróquias que estão aqui, fizeram presente, né, paróquia de Brito Bravo, paróquia de Nazaré, em Caxias, Fortuna, Colinas, Nossa Senhora das Graças em Caxias, Eugênio Barros, São Domingos, São Francisco de Montes, São Roque, aí em São Luís, aqui a nossa Parnarama, São João dos Patos, Senador Alexandre Costa, pessoas também acompanhando lá de São Paulo, a nossa paróquia aqui vizinha, Lagoa do Mato, Matões, São Benedito Caxias, Barão do Grajaú, Aldeias Altas, São José de Mó, Gonçalves Dias e Passagem de Franca, e outras que apareceu que não deu de pegar. Então, só recordando as tarefas, né, que o padre Flávio coloca, percebe-se que as tarefas estão dentro daquilo que foi colocado, né, por ele nesta noite. Então, não tem nada de extraordinário, de difícil, porque está tudo dentro daquilo que foi exposto aqui nesse momento de formação. Temos aqui três perguntas bem simples, né, que o padre Flávio com certeza não vai ter dificuldade em responder. A primeira pergunta que a Carla Tereza colocava, quando você falava do querigma, a respeito lá no início sobre o querigma, ela pergunta, não é no batismo que nos tornamos cristãos? Acho que não ficou muito claro para ela essa compreensão. Se é ou não lá no batismo que a gente se torna cristão. Eu vou logo fazer as todas que estão aqui, o senhor responde todas. A segunda, como ler os evangelhos? Né? Dentro desta leitura dos evangelhos, qual teria uma leitura superior, né, dentro de todo o corpo do evangelho? Teria uma que explica todo o evangelho?
E, finalmente, alguém pergunta qual o significado etimológico da palavra sinótico, né? Os sentidos etimológicos desta palavra. São essas três perguntas. Repita só a segunda para mim, por gentileza, para ver se eu A compreendo. segunda, como ler os evangelhos, né, os 4 evangelhos, e dentro dos 4 evangelhos, né, teria uma leitura autoexplicativa, o que explicaria todo, a partir dela nós entendemos o corpo do evangelho. Muito bem. Seria a chave de leitura, né? Isso, exatamente. Bem, eu vou começar por essa logo, para não perder, né? Então, certamente existem chaves de leituras para os evangelhos. E normalmente todas as Bíblias já trazem uma orientação ali, né? E quando eu peço para ler a genealogia de Mateus, isso já tem, obviamente, tem um motivo, né? A pergunta é, por que Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia? Aí você vai observar, quem é o primeiro pai de Jesus? O último é José. José é esposo de Maria. Mas quem é o primeiro? Aí a genealogia vai dizer, né? E aí tem muitos nomes difíceis, é um exercício de leitura mesmo. Às vezes, né, até mesmo na liturgia, quando a gente olha o nome nesse dia a liturgia traz a leitura grande, né? A opção da leitura completa e a opção da leitura mais curta. Muitas vezes eu já vi que a gente prefere a leitura mais curta, porque esse monte de nome aqui, não vou ler isso tudo, não. Mas tem um significado. Mateus, quando trouxe, tem um significado. Então, já a genealogia já nos dá uma chave de leitura perfeita para o Evangelho de Mateus. Então, normalmente, a resposta é sim. Sim, normalmente os evangelhos têm, sim, uma leitura a partir da qual você pode explicar o todo. Alguns, por exemplo, o Evangelho de João, de lá no finalzinho, olha, há muitas coisas que foram ditas e feitas por Jesus, mas essas que foram escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham a salvação. Pronto. Então, você lê todo o Evangelho nessa perspectiva que aquilo que está sendo oferecido para a leitura é para provocar a fé. Então, essa é uma chave de leitura. Também o evangelista Lucas, no capítulo 1, já no seu nosso nome de prólogo também, né? Quer dizer, a sua introdução, ele já diz, olha, muitos já tentaram escrever, e a mim também pareceu oportuno escrever de modo organizado, depois de uma acurada investigação, para que tu, ó ilustríssimo Teófilo, possas verificar a solidez dos ensinamentos que tu recebeste. Então, Lucas quer apresentar, eu diria, um evangelho mais completo, mais sólido, com credibilidade, porque ele tem fontes, ele pesquisou, ele separou, ele selecionou fontes para que o Teófilo, que já crê, possa aprofundar a sua fé. É mais difícil encontrar, assim, no Evangelho de Marcos, porque ele não traz um objetivo. Mateus também não traz um objetivo, mas a gente encontra, a partir de alguns textos, sim, essa chave de leitura. Marcos, por exemplo, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele quer apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, vamos ler o Evangelho, porque vai nessa ótica. E o Evangelho de Mateus, eu não vou dizer agora, porque esse é o objetivo nosso, né? Nos próximos encontros. É assim. Então, esse é um modo de ler os Evangelhos. Sobre a terceira pergunta, eu ia falar de sinóticos no próximo, né? Por isso que eu não expliquei. Mas sinóticos vem de sinopse, né? O que é fazer uma sinopse? É dispor em colunas. Então, seria mais ou menos esse exercício. Você faz uma coluna e escreve todo o Evangelho de Mateus. Faz outra coluna e escreve todo o Evangelho de Marcos. Faz outra coluna e escreve, né? Versículo debaixo de versículo, todo o Evangelho de Lucas. Aí, você vai perceber que eles são muito parecidos. Por exemplo, deixando de lado o Evangelho da Infância, são os primeiros 2 capítulos de Mateus, os primeiros 2 capítulos de Lucas, aí você tem ali a pregação de João Batista, que é o início do ministério público de Jesus, pregação de João Batista, batismo de Jesus, tentação no deserto. Nós temos isso em Marcos, e Mateus e Lucas. E, a partir daí, então, eles seguem mais ou menos a mesma ordem, a mesma estrutura. Desculpem. É claro que cada um depois vai colocar o material próprio. Mateus vai usar o material próprio, Lucas também, mas os dois usam Marcos, né, na estrutura do Evangelho. Então, por que esses 3 evangelhos podem ser lidos, né, ao mesmo tempo, como se fosse ali, né, numa única página com 3 colunas, eles são chamados de sinóticos. É por isso. Então, eles podem ser dispostos em colunas, são parecidos, se pode fazer uma comparação bem próxima deles. Então, só os três são sinóticos. Então, quando a gente fala os sinóticos,
a gente está se referindo a Mateus, Lucas e Marcos. João não entra nessa lista. E a primeira pergunta, deixo por último, né, que é claro que no batismo que nós nos tornamos cristãos, é verdade. Agora eu pergunto, a criança que foi batizada com 2 meses, 3 meses, ela fez encontro com Cristo verdadeiramente? Não fez. Quer dizer, os pais delas fizeram por ele. E por isso que a iniciação à vida cristã, né, ela é um processo. Começa com o batismo e na estrutura atual da igreja, ela se completa com a crisma, quando aquela criança já cresceu, continua ali seguindo o exemplo dos seus pais, etc. e tal. E quando chega na crisma, ali os 15, 16 anos, então ela vai professar a fé, agora plenamente consciente. Oxalá que nesse momento ela faça a experiência do encontro com Cristo. Na minha experiência de padre, são 22 anos, eu descobri que muita gente recebeu o batismo, fez a primeira Eucaristia, crismou, mas só fez a experiência com Cristo mesmo. Ela fez assim, o seu encontro verdadeiro, com as suas palavras dizendo, agora eu creio, em outro momento particular de sua vida, e não necessariamente através dos sacramentos. Inclusive, Padre Jodenor, esse é um desafio, né? A iniciação à vida cristã quer dizer, olha, a iniciação à vida cristã, ou a catequese, precisa cumprir o seu objetivo, e é esse, levar a pessoa a um verdadeiro encontro com Cristo. É isso. Mas ela está certa, porque é o batismo que nos confere a vida cristã. Mas eu não estou falando de vida cristã apenas, estou falando de encontro verdadeiro com Cristo. Tem uma última pergunta do Marco Silva. Ele pergunta, o que aconteceu com Jesus nos seus primeiros anos até a sua aparição na vida adulta? Nesse intervalo, né, lá dos 12 anos aos 30, né, o que terá acontecido com Jesus nesse período? Então, nós chamamos isso de vida oculta de Jesus de Nazaré. E é vida oculta porque os evangelhos, né, a grande fonte para conhecer Jesus, eles não querem contar a história de Jesus. Isso aqui é importante, né? Eu vou repetir isso. Eles não fazem a história da vida de Jesus. Se eles quisessem contar a vida de Jesus, né, sua biografia, realmente a gente saberia o que Jesus fez nesses anos que a gente não sabe. Mas como eles estão fazendo, eles querem evangelizar, então querem narrar e interpretar Jesus, eles vão narrar e interpretar exatamente no momento em que Jesus começa o seu ministério. Então, o que deve ter acontecido? Eu ouso dizer que nada, quer dizer, nada de extraordinário. Jesus foi um homem plenamente inserido no seu tempo, na sua cultura. Tanto é, eu digo isso, não é só por achar, não, no Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, quando Jesus volta lá em Nazaré e começa a falar na sinagoga, o pessoal diz, mas essa sabedoria que ele tem, de onde vem? E esses sinais que ele realiza, de onde vem? Esse aí não é o filho de Maria, né, o filho do carpinteiro? O pessoal, é ele mesmo. E essa sabedoria, de onde veio? Quer dizer, eles não sabiam de nada. Jesus, então, nunca tinha se manifestado daquela forma. Então, era um homem plenamente inserido na vida, no cotidiano, sem nenhum sinal particular, até o momento que, segundo Lucas, ele inicia a sua vida pública aos 30 anos. Aí tudo muda. É isso. Muito bem, acho que foi muitíssimo bem respondido os questionamentos, e agora, né, a gente vê, né, que é interessante, né, olhar todo esse panorama que o padre Flávio coloca, né, toda a história do Novo Testamento, né, toda a caminhada do povo de Deus, aquilo que fundamentou a fé do povo, né, ao longo desta caminhada, e que hoje a igreja, né, ela é chamada e se exige da igreja, né, essa questão do pôr em prática, especialmente aquilo que o padre Flávio hoje colocou tão evidente, né, que é a questão do querigma. E hoje nós temos o convite à igreja, que é justamente essa catequese catecumenal, né? E se percebe hoje, né, a grande dificuldade que existe para os nossos catequistas em pôr em prática essa nova metodologia, né? Então, será que é porque o contexto do querigma, né, o contexto bíblico não está bem entendido por nossos catequistas, falta formação, né, a gente sabe que isso é uma realidade, falta a formação, mas, digamos, na sua experiência, na nossa experiência de padres, né, de nossas paróquias, qual seria, né, a maior dificuldade que sempre que a gente leva essa questão da catequese querigmal, sempre existe uma forte barreira
da parte dos catequistas, também até da parte de colegas, né, que mostram uma certa resistência, aqueles passos, aquelas celebrações, que toda semana tem uma celebração, a entrega de um tal rito, né? Então, mas a gente percebe que existe essa dificuldade imensa da parte dos catequistas para entender essa nova metodologia, né, dentro da questão querigmal. Está muito distante de nós, né, essa linguagem do querigma, ou somos nós que temos dificuldade de entrar nesse mundo bíblico? O que está aí em jogo para mostrar tamanha dificuldade, né, diante dessa resposta que a igreja nos pede? Muito bem, Padre Gideon, eu acho que as dificuldades, né, elas estão presentes em todos os tempos, todas as épocas. Eu acredito que, eu lembro muito uma fala de Dom Belisário, que esse aqui é um processo. Eu lembro que aqui na Arquidiocese a gente fala disso, né, de catequese com inspiração catecumenal, já há um tempo, né, então há muitos livros sobre isso. Os próprios catequistas já dominam um pouco essa linguagem, que já há bastante tempo. E, bem, muitos não fazem porque não acreditam mesmo, então é uma coisa. Mas eu lembro da fala de Dom Belisário na Assembleia, que a gente, em 2016, foi 2016, né, que a gente queria até 2020 implementar em toda a arquidiocese a catequese com a inspiração catecumenal, o processo de iniciação à vida cristã. E, bem, eu fiquei padre responsável, né, por esse setor, a gente criou uma comissão, né, eu fiquei responsável, e aí a gente teve que dar o exemplo, né, então a minha paróquia a gente conseguiu implementar. Mas eu acho que até agora foi a paróquia do Quatraque, mais 2 ou 3 que conseguiu dar passos, e são passos devagar mesmo, né. É isso porque a gente já tinha feito algumas experiências, né, aqui e acolá, já bebendo um pouco disso, e aí a gente foi preparando a comunidade. O certo, padre, é que isso exige de nós um processo, e aí se fala até mesmo de conversão, né, porque todos nós fomos catequizados em outro contexto, a partir do catecismo, ali, né, e funcionou, e realmente funcionou por muito tempo, funcionou. E uma das coisas que justificam a mudança agora é porque não está funcionando mais. Essa provocação que eu fiz com a pessoa que eu não lembro que perguntou, que disse, e a pessoa que 15 anos fez a crisma, ela fez o seu encontro com Cristo, a resposta eu posso responder. Aqui na nossa paróquia, a maioria não é naquele momento, infelizmente. E por que não foi? Bem, porque tem uma série de fatores aí, né, que a gente não vai dizer aqui agora, mas tem o mundo que muda, a família que muda, a própria catequese não consegue entrar, não consegue falar aquela linguagem, não consegue dialogar com a pessoa, tem uma série de fatores. O certo é que isso só justifica ainda que é preciso fazer uma mudança. Eu fui pensando nisso. Veja bem, a mudança. A própria CNBB, pela primeira vez na sua história, né, trouxe como tema principal, esse que é o tema principal do Evangelho, pela primeira vez foi assunto principal numa assembleia de bispos no Brasil, a iniciação à vida cristã. Quer dizer, é a coisa mais fundamental que tem que haver, né? Mas só agora, recentemente, tem 3 anos isso, eu acho, né? É que a catequese se tornou o tema central da reunião dos bispos do Brasil. Quer dizer que esse processo, ele deve acontecer e passa pela cabeça de todos nós, do bispo, do padre. Aí você imagina, se do bispo e do padre não passa, aí você vai exigir do catequista o quê? Então, realmente é um processo. Mas eu sou confiante, viu? É um processo que vai levar aí uns 5, 10 anos, mas ele vai chegar. E eu acredito muito, porque na experiência que a gente tem aqui, isso tem feito muita diferença na vida das famílias. Tem feito diferença. Então, eu acredito e dou testemunho de que vale a pena a gente superar as dificuldades. Não à toa, Padre Judenor, só para completar, o evangelho que foi tomado como ícone para inspirar esse novo modelo é Jesus com a samaritana. E a samaritana pôs ali uma série de barreiras, né, para não aceitar. E no final, ela saiu vencida, foi seduzida por aquele que é a água viva. Então, a igreja tem muita consciência quando trouxe isso, sabendo das dificuldades que a gente ia enfrentar. Às vezes é do padre, às vezes é do catequista, às vezes é da família que não quer compreender. Então, é preciso superar todas essas barreiras nesse processo. Com certeza, padre. Eu coloquei isso, que a gente percebe, né, a forma, a linguagem que você nos trouxe, né, que eu conheço já da sua parte, é uma linguagem muito acessível, né, e que não existe barreiras, né, para
entrar nesse mundo da linguagem bíblica, no sentido dentro da questão do contexto do querigma, né? Então, Sim, que é isso sim. que dá vida ao cristão, né? Tudo inicia pelo querigma. Então, isso fez, né, se fez muito claro nesta noite, nessa sua exposição. Então, a gente quer agradecer o Padre Flávio nessa primeira noite, né, dessa formação. Aqui tem 1001 agradecimentos pela sua participação, né, sua exposição nesta noite. Foi muito enriquecedora, né, e hoje foi só a introdução, imagine, próximo às quarta-feira, que já vai ser dentro, propriamente, do Evangelho a partir da genealogia, né, como você mesmo colocou. Muito bem. Então, muito obrigado, Padre. Deus abençoe o senhor, né? Sem dúvida, foi uma grande pérola para todos aqui da nossa diocese. Estou vendo aqui pessoas de outras dioceses, né? Diocese de Zedoca, Diocese de Imperatriz, de Carolina, né? Estão nos acompanhando conosco. Então, isso é bom, mostra essa unidade, né? O benefício que traz os meios de comunicação é esse, né? Que une todos, né? Se fosse lá no nosso centro diocesano em Caxias, seria só aquele público nosso, tá? Seria como abranger para outras pessoas. A gente sabe que aqui nós temos paróquias aqui na diocese, né, que estão reunidas aqui na minha paróquia, tem um grupo de pessoas aqui no salão paroquial assistindo no telão, e tem, né, em Caxias tem outras paróquias que estão fazendo assim, né? Então tem um bom número de pessoas que estão nos acompanhando de forma coletiva, né, em um mesmo local. Então, dito isto, obrigado mais uma vez, Deus nos abençoe, e na próxima quarta nos encontramos no mesmo horário. Hoje tivemos um pouquinho de atraso, né, é o primeiro dia, estamos nos adaptando ainda com os meios tecnológicos, né, internet, mas na semana que vem vamos estar na hora certa, com a graça de Deus. Só lembrando, né, que hoje nós iniciamos só pelo Facebook, mas depois o Padre Ribamar conseguiu colocar também no YouTube da Diocese. Então, está sendo transmitido tanto pelo Facebook quanto a página do YouTube da Diocese. Então, finalmente, louvamos a Deus por todos, pela presença de cada um nesse nosso momento formativo. Esperamos que esse mês inteiro de setembro possamos aproveitar o máximo possível, se possa convidar outras pessoas, paroquianos, amigos, colegas da paróquia, para estar conosco na próxima quarta-feira e aprender sempre mais, né, sobre o sagrado texto do Evangelho de Mateus. Então, a noite abençoada para todos nós, e que Deus nos abençoe, Nossa Senhora das Graças, padroeiro de nossa diocese, nos cubra com seu manto sagrado. Obrigado, Padre Flávio. Boa noite e até a próxima semana. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço. Claro. Então, meus queridos irmãos, irmãs, fiéis de nossa paróquia, venho aqui a público convidá-los para a live da vida, que irá acontecer no dia 12 de setembro. Esta live da vida tem como objetivo angariar recursos financeiros, mas também doações para a ajuda às paróquias que estão em necessidade de nossa diocese. Essa live será animada pelos cantores da terra, aqui de nossa cidade, né? E as doações, você é convidado a doar, seja em espécie, no dia da live, no dia 12, que eles vão apresentar lá o nome da conta bancária ou aquele outro que a gente cuide. E as doações não perecíveis pode ser doado nas paróquias. Você mora em Nazaré? Doa em Nazaré. São Benedito? Aqui é doar aqui na matriz. Tudo será levado para a residência do senhor bispo, aonde lá ele vai fazer essa distribuição nas paróquias. Nós temos várias paróquias na nossa diocese que com essa pandemia estão em situação financeira muito complicada. E esta live da vida tem este objetivo, angariar recurso financeiro e doações
para ajudar eles. Esse é o objetivo, que nós temos como fundo solidário. Os padres já tiveram várias reuniões, esta equipe que organizou, a qual eu fiz parte, vamos fazer essa movimentação para que, de fato, os fiéis de nossa paróquia possam abrir o coração, mas também as mãos, e doar, ajudando aos nossos padres, às nossas religiosas, os administradores das paróquias, que não têm recurso. Então vamos ser solidários, vamos ser, de fato, bondosos, doar com alegria. Quem doa com alegria, Deus abençoa e dá muito mais. Amém? As Santas Missões Populares, SMPs, e os Conselhos Missionários Paroquiais Comipas do Zonal 1. O Vicariato de Nossa Senhora das Graças, Caxias, Maranhão, está organizando uma live da... Teremos cantores católicos, cantores da terra que irão abrilhantar a nossa live. E juntos arrecadar fundos financeiros em benefício da melhoria dos trabalhos paroquiais do Zonal. Realizar um campeonato de solidariedade e partilha. Com doação de alimento para a obra de Deus do Fundo Fraterno. A Live da Vida será no dia 12/9/2020, sábado, no centro de treinamento, às 19 horas. Live da Vida, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Olá, você acompanha a partir de agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, dia em que o Brasil comemora o Dia da Independência, acontece a tradicional Marcha do Grito dos Excluídos. Por causa da pandemia da Covid-19, essa 26ª edição da mobilização traz novidades. A primeira inovação é o chamado Dia D do Grito, que vai ser marcado sempre no dia 7 de cada mês, antes e depois do 7 de setembro. A outra é a realização de eventos virtuais, uma saída diante da necessidade de evitar aglomerações. O tema permanente do Grito dos Excluídos é Vida em Primeiro Lugar. Neste ano, o lema é Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. A coordenação do Grito dos Excluídos propôs que grupos em todo o Brasil encontrem formas criativas para realizar mobilizações virtuais. Entre elas, que neste dia 7 de setembro, quem for participar, coloque um pano preto nas portas e janelas. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil vai realizar um ato virtual a partir das 9 horas da manhã na página do Facebook. E a partir das 11 da manhã vai acontecer uma manifestação virtual de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, entidades, parlamentares e ativistas de todo o Brasil para propagar as mensagens de apoio e incentivo às diversas lutas do Grito dos Excluídos. Além disso, o Conselho Nacional de Saúde lançou uma mobilização contra a redução de recursos para a saúde, que pode chegar a 35 bilhões no próximo ano. A ideia é chegar a 100 mil apoiadores numa petição virtual que seja entregue ao Congresso Nacional no próximo dia 9 de setembro. Na última sexta-feira, dia 4 de setembro, entrou no ar o novo portal da CNBB. O site passou por um processo de reestruturação total e ganhou um novo layout. Toda a estrutura do portal foi revisada para oferecer para você, nosso usuário, uma navegação mais facilitada. A atualização também contou com a aplicação de ferramentas de otimização de pesquisa, que facilitam a busca por conteúdos da CNBB por meio do Google, por exemplo. Segundo a assessora de comunicação da CNBB, Manuela Castro, a ideia foi deixar o site mais limpo, tornando mais fácil a busca de informações, para fazer com que a pessoa encontre o que busca sem precisar ficar procurando por muito tempo. Agora, os serviços mais buscados pelos usuários, como liturgia diária, Fundo Nacional de Solidariedade e a identidade eclesial, ganharam destaque. Então, depois de assistir aqui o nosso boletim, corre lá no cnbb.org.br para conhecer o novo visual do nosso portal.
Ainda na sexta-feira, dia 4 de setembro, o portal da CNBB conversou com o bispo auxiliar de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Moll, sobre esse novo momento que passa a comunicação da Igreja no Brasil, que tem dado especial importância estratégica no fortalecimento da evangelização no país. Segundo Dom Moll, a comunicação não é meramente o uso de instrumentos e ferramentas tecnológicas, mas um processo que está a serviço da missão da Igreja, que é evangelizar. Dom Moll afirma ainda que, abre aspas, o primeiro desafio a partir do qual decorre a compreensão dos outros é entender a comunicação como um elemento estratégico na evangelização, fecha aspas. O bispo também apontou a presença no mundo digital e nas redes sociais como grandes desafios para a ação pastoral da Igreja. Segundo ele, é necessário compreender essas ferramentas e exercê-las com competência. Na entrevista, Dom Moll falou do lançamento do novo portal da CNBB, dos projetos que estão em andamento, como uma maior articulação com as televisões e rádios católicas do Brasil, a formatação na TV Aparecida de um programa cujo foco é falar das ações da Igreja no Brasil e a realização do 12º Mutirão de Comunicação, que vai ser realizado em 2021. Lá no cnbb.org.br tem a entrevista completa. Devido à pandemia de Covid-19 e suas consequências, as tradicionais coletas solidárias realizadas nas paróquias e comunidades em âmbito nacional e internacional foram adiadas para este segundo semestre. Com a retomada gradual das missas presenciais em muitas igrejas, esse gesto concreto de solidariedade e comunhão dos católicos já tem novas datas definidas. Para os lugares santos, a coleta vai ser realizada no próximo domingo, dia 13 de setembro. A data foi escolhida porque é o domingo mais próximo da festa da exaltação da Santa Cruz, que é celebrada em Jerusalém com solenidade, para recordar até que ponto chegou o amor do Filho de Deus por nós, a ponto de dar a vida na cruz pela nossa salvação. Realizada costumeiramente na Sexta-feira Santa, essa coleta é destinada à manutenção e ajuda da Igreja presente na Terra Santa, berço do cristianismo. Você confere no nosso portal a matéria completa e um vídeo do padre franciscano Francesco Paton, custódio da Terra Santa. A Lei Geral de Proteção de Dados vai estar vigente a partir da sanção presidencial, já que o Senado Federal derrubou o adiamento das aplicações das normas para 2021. No âmbito da Igreja, a CNBB se prepara para oferecer aos bispos orientações a respeito da lei, que tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A conferência vai promover encontros virtuais com bispos para apresentar as regras do dispositivo legal e suas implicações. A Igreja é uma organização que trabalha com um conjunto expressivo de informações pessoais dos fiéis, por exemplo, uma vez que possui registros relacionados aos sacramentos nas paróquias e dioceses, e é sobre estes dados que a lei trata. Os bispos vão contar com o apoio da assessoria jurídica da CNBB. A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018 e estabeleceu um prazo para adaptação às novas regras, consideradas, segundo o assessor jurídico da CNBB, Dr. Hugo Cisneiros, abre aspas, um grande capítulo recente da ordem jurídica brasileira, pois implica em uma nova cultura de lidar com as informações privadas dos clientes, colaboradores e terceiros, fecha aspas. Para celebrar o mês da Bíblia de 2020, o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, falou ao portal da CNBB sobre o maior desafio desse mês, que é fazer a palavra de Deus chegar ao coração do povo. Na entrevista, Dom Joel fala da necessidade da Bíblia estar disponível em diferentes formatos para as pessoas, e o maior desafio para ele é fazer a palavra de Deus chegar ao coração e à vida do povo. Dom Joel fala também do esforço que a CNBB está fazendo para que a palavra ocupe a centralidade na vida das comunidades eclesiais missionárias, como defende as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Segundo Dom Joel, abre aspas, a Igreja no Brasil já deu alguns passos. Um deles é o documento 108 da CNBB, que trata dos ministérios e celebração da palavra. Outro passo é o tema central da 58ª Assembleia Geral da CNBB, que foi transferida para 2021 por causa da pandemia da Covid-19,
que o tema central é inspirado nas diretrizes gerais, é o pilar da palavra, compreendido em um sentido amplo, ou seja, com uma verdadeira animação bíblica da vida e da pastoral, fecha aspas. Dom Joel lembra na entrevista também que a palavra de Deus já possui centralidade na vida da igreja. Ela está presente, por exemplo, na liturgia, nas reuniões de grupo, na iniciação à vida cristã e em muitas outras ocasiões. Ainda falando do mês da Bíblia, este ano, além do tradicional texto base, publicado pela Edições CNBB, o documento também está disponível em formato digital. O subsídio foi elaborado por um grupo de professores especializados a convite da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Além do texto base, também foi preparado um material para os encontros bíblicos. São 5 encontros na metodologia da leitura orante, que garante uma pedagogia interativa. Ao final, há ainda sugestões de cantos que podem ser realizados e utilizados nos diversos momentos. Fundamentado no livro de Deuteronômio, com o lema "Abre tua mão para o teu irmão", o texto base é um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis para regular as relações com Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, com os órfãos, com a viúva e com os estrangeiros. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança. O texto base deste ano, segundo o arcebispo de Curitiba, Dom José Peruso, quer oferecer ao leitor atual a experiência de fé daqueles que, primeiramente, aderem ao que Deus queria revelar a si mesmo. O material está disponível no ediçõescnbb.com.br. Confira também no portal da CNBB, Dom Mariano Manza, bispo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é o novo presidente regional da Comissão para Animação Bíblico-Catequética no Regional Nordeste 2 da CNBB. Termina no dia 9 de setembro o prazo para as inscrições do 20º Encontro Nacional da Pastoral da Educação, que vai acontecer virtualmente nos dias 11 e 12 de setembro. CNBB envia carta à presidência da Câmara reiterando posição contrária à liberação das drogas. Chefe da diplomacia dos Estados Unidos no Brasil foi recebido pelo presidente da CNBB. Comissão para a Vida e a Família da CNBB oferece material gratuito para a Semana Nacional da Vida, que vai ser celebrada em outubro. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo aqui em nosso canal, além, é claro, de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Terminamos nosso estudo bíblico. Reveja novamente, vê o que ficou na mente e no coração. Nós vamos continuar aqui no programa O Povo de Deus com estes estudos. Amanhã voltaremos, estaremos aqui. Fiquem todos com Deus. Quero dar essa bênção especial para você que leu e estudou a Palavra de Deus junto conosco nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.